Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br e a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85. Olá, queridos ouvintes, estamos com mais um programa Leis do Sucesso e como não podia ser diferente, eu prometi que qualquer novidade sobre a revisão da vida inteira eu comunicaria a vocês. Então, a ministra Tereza de Assis Moura, do STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, suspendeu o julgamento de todos os processos de revisão da vida toda no país até que o STF julgue o recurso do INSS. A suspensão, porém, não impede aposentados de entrarem na Justiça para garantir o direito. O aposentado ele deve ingressar com a ação enquanto a decisão do Supremo não sai, para não perder tempo nem dinheiro. Porque a partir do momento que entra na Justiça pedindo revisão, você tem direito de receber as diferenças dos últimos 5 anos entre as aposentadorias concedidas e as revisadas. Então, você tem uma diferença de R$400. Então, esses R$400, você vai receber essa diferença dos últimos 5 anos, tá? E aí, vamos supor, se você é aposentado há mais de 5 anos, cada mês que passa é um mês que ficou, é um mês que você acaba perdendo. Então, pode-se dizer, que a cada mês que passa, você perde de receber a diferença de um mês. Então, pode ter aposentados com direito, mas que estão perto de completar 10 anos de aposentadoria. E aí, se ultrapassar o tempo, depois fica muito difícil entrar com a ação. Então, tem direitos segurados que trabalharam e contribuíram antes de julho de 94 e poderiam ter o valor dessas contribuições incluído no cálculo da aposentadoria para ganhar mais. Então, a correção, ela beneficia quem teve salários altos no início da carreira, na comparação com os salários recebidos nos últimos anos que antecederam a aposentadoria. Então, o cálculo para saber se essa revisão vale a pena ou não é simples, tá? É um cálculo, aliás, muito complexo. Então, por isso, o ideal é você contar com a ajuda de um especialista previdenciário. Caso o Supremo decida a favor do INSS, são boas as chances de quem conseguiu revisão não devolver o que já recebeu. Então, se a pessoa já está recebendo, só que assim, a gente ainda acha que o Supremo nem vai aceitar o recurso, mas tudo bem. Se o Supremo julgar a correção como devida, os aposentados podem ter até R$200 mil de atrasados. Então, vamos lá. O que é a decadência? A decadência é o prazo para você pedir a revisão da vida toda de 10 anos após a concessão. Existem algumas exceções, mas via de regra é 10 anos após a concessão. A contagem começa no mês seguinte ao primeiro pagamento feito pelo INSS. E os atrasados, para quem consegue a revisão, têm direito a receber as diferenças até 5 anos antes do pedido. Cada mês que você adia o pedido de revisão é um mês a menos sem receber a diferença. Então, o que é essa revisão? A revisão da vida toda, ela pede a inclusão das contribuições feitas ao INSS antes de julho de 94, para refazer o cálculo da aposentadoria já concedida ou aposentadoria que se tornou pensão. Esse direito só pode ser alcançado por meio de ação judicial. Não adianta você ir lá no posto do INSS pedir a revisão da vida toda, porque eles não dão. Então, tem que ser através de ação judicial, porque o INSS não reconhece os valores de contribuições pagas em moedas anteriores à criação do real. Então, por que 7 de 94? Porque 7 de 94 foi o mês que foi criado o real. Então, esse é um marco, né, que começou a contar as aposentadorias. Então, não importa se você começou a contribuir em 60,
se você se aposentar em 2001, vai contar só as contribuições de 7 de 94 até a data, até 2001. Então, é complicado, porque teve muita gente que contribuiu com valores altos antigamente. Então, essas pessoas são seriamente prejudicadas. Então, quem tem direito? O trabalhador que se aposentou depois de 26 de 11 de 99, quando houve mudanças nas regras da Previdência. Então, quem se aposentou após 26 de 11 de 99 foi onde começaram a contar as contribuições só a partir de 7 de 94 para frente, porque quem se aposentou antes dessa data contava os últimos 36 salários até 48. Então, era aquela história, eu vou contribuir porque nos últimos 3 anos eu vou contribuir com o teto, que eu me aposento pelo teto. Então, em 26 de 11 de 99 mudou essa regra. Passou a contar todos os salários a partir de 7 de 94. Em geral, essa revisão da vida inteira, ela beneficia, ou revisão da vida toda, ela beneficia quem teve rendimentos mais elevados no início da carreira, na comparação com os salários recebidos nos últimos anos que antecederam pedidos de aposentadoria. Então, é importante pedir o cálculo para um especialista em previdência para checar se vale a pena ou não você entrar com essa ação. Muitas vezes a gente faz o cálculo e acaba sendo menor. A pessoa fala, mas eu tive contribuição alta, mas como é que isso aconteceu? Acontece. Então, por isso que a gente fala, façam os cálculos. Porque, de repente, você não faz, entra com a ação e depois ainda você se prejudica porque você vai perder tempo e dinheiro. Bom, então os aposentados que contribuíram antes de 26 de novembro de 99 devem pedir a revisão do período de base de cálculo para incluir os salários recebidos antes da criação do real no cálculo da aposentadoria. Então, a medida é para garantir que seja aplicada a mesma regra de quem começou a recolher em 27 de novembro daquele ano, com a inclusão de todas as contribuições no período da aposentadoria. Então, uma mulher que se aposentou por idade, começou a contribuir, vamos supor, em 2000, ela vai ter todos os salários, se aposentou em 2015 por idade. Ela teve todos os salários considerados. E a pessoa que começou a contribuir antes de 99... de 26 de 11 de 99, ela não tem direito à inclusão de todos os salários. Então, ou seja, a gente está tratando pessoas iguais de maneira diferente, não pode. E sem contar que a regra geral manda considerar todos quando for melhor para a pessoa, e não só a regra de transição, que é o que o INSS considera. Ele está considerando o quê? A regra de transição. Bom, documentos para você pedir a revisão. Documentos pessoais, como RG e CPF. Gente, RG e CPF é de agora, tá? Não adianta ser de 40 anos, quando você ainda era mocinho, porque é complicado, né? Você junta um documento, não é aceito, eles vão pedir um documento mais recente. Então, você junta o RG, você procura juntar, assim, de no máximo 10 anos, tá, de emissão, porque é complicado. Até na hora, depois de você receber o dinheiro, você com um documento antigo, uma vez eu fui com uma senhora de 90 e poucos anos, ela levou um documento, ela tinha uns 30 anos no documento, o homem do banco virou e falou, não vou pagar, de jeito nenhum. Olha, não dá para saber se é a senhora. Aí ela teve que tirar um documento recente para poder receber, porque eles não pagam, tá? Então, documentos pessoais recentes, como RG, CPF, cópia de recibos ou olerites da época, se você tiver importante juntar, o CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais, a carta de concessão do benefício. Essa carta de concessão e a memória de cálculo do benefício mostram os valores que foram considerados no cálculo inicial da aposentadoria. Nesses documentos devem constar todos os salários considerados e a indicação dos que foram descartados. E o PA, que é o processo administrativo do benefício, que pode ser solicitado ao INSS ou pelo site Meu INSS ou ainda pelo telefone 135. Bom, cabe aqui a gente deixar claro que não é competência do STF, mas sim do STJ, o STJ admitiu o recurso do INSS por causa do ofício número 4 do STF.
Esse ofício, emitido pelo ministro Dias Toffoli no dia 26 de abril de 2020, solicita a todos os tribunais que admitam recurso extraordinário envolvendo casos repetitivos, ainda que a questão seja de natureza infraconstitucional, porque o STF julga recursos de natureza constitucional, quando tem uma ofensa à Constituição. Aqui, a revisão da vida toda, ela teve ofensa à lei e não à Constituição. Então, a matéria é de competência do STJ e não do STF. Bom, segundo esse ofício emitido em abril pelo ministro Dias Toffoli, essa medida visa principalmente permitir que o STF se pronuncie sobre a existência de repercussão geral e, além disso, evitaria que após o fim da pandemia de Covid seja remetido um elevado número de recursos ao STF. Então, o que a gente sabe é que 9 dos 11 ministros julgam ser natureza infraconstitucional a revisão da vida inteira. Então, se esses ministros continuarem com o mesmo entendimento, ou seja, se eles não mudarem de ideia, a tendência é que o recurso não seja admitido no STF. E o STJ já julgou procedente. Então, o STF ele não julga qualquer processo, precisa estar dentro das suas competências para julgar. E nesse caso, a revisão da vida inteira, por se tratar de regra de cálculo, que não está prevista na Constituição Federal, não é de matéria de competência do STF, sim do STJ. A prescrição, a partir do momento que você entra na Justiça pedindo a revisão da vida inteira, você tem direito a receber a diferença dos últimos 5 anos entre as aposentadorias revisadas. É importante repetir isso porque às vezes muita gente não entende. Mas só os 5 anos, mas eu estou aposentado há 9. Não, você só vai receber a diferença dos últimos 5 anos. Infelizmente, não dá para ter tudo. Você vai receber, então, só dos últimos 5 anos. Bom, é importante você entrar com o processo para você assegurar o seu direito. Assim, quando os processos voltarem a tramitar novamente, você vai ter direito à sua revisão. Porque se você ficar esperando, cada mês que passa é um mês a menos que você acaba perdendo para quem já está aposentado aí há mais de 5 anos. Então, essa ação judicial que permite o recálculo do benefício considerando todas as contribuições feitas pelo trabalhador, ela pode ser solicitada por quem contribuiu com salários relativamente altos antes de julho de 94. Então, a gente vai dar uns exemplos aqui. Um aposentado que pediu que fosse incluídos seus vínculos trabalhistas desde janeiro de 82. Na decisão publicada, a turma recursal corrigiu o benefício de 3.279 para 3.888. E o aposentado ainda vai receber cerca de 54 mil de atrasados. Outro entrou com processo de 2017, teve o benefício corrigido para o teto previdenciário. Então, vai passar a receber R$ 6.101,06, mais atrasados de R$ 97 mil. Então, na sua decisão, o TRF citou o entendimento do STJ para aplicar a revisão. E o valor dos atrasados requer uma conta complexa, por isso a dica é recorrer a um especialista em cálculos previdenciários. Os atrasados são limitados a 5 anos anteriores ao pedido na Justiça, ou seja, se a aposentadoria foi concedida há mais tempo, o cálculo para nos 5 anos. Então, não adianta, eu tenho 10 anos de aposentadoria. Primeiro que você já vai estar em cima da hora para entrar com a ação, mas você só vai receber dos últimos 5. Bom, para quem já era segurado do INSS, até 26 de novembro de 99, são contadas 80% maiores contribuições feitas a partir de julho de 94. Para quem começou a contribuir com o INSS após 27 de novembro de 99, atingiu as condições de se aposentar, até 12 de novembro de 99, que foi a data da reforma da Previdência, são contados 80% mais altos recolhimentos, né, desde a data que a pessoa começou a contribuir. E para quem atingiu as condições de se aposentar a partir de 13 de novembro de 99,
Aí a média já é calculada com todas as contribuições feitas a partir de julho de 94. Aí já não dá mais para quem se aposentou com a reforma da Previdência. Aí essa pessoa já complica, tá? A situação dela, ela já não vai mais conseguir entrar com a revisão da vida inteira. Então, é importante, quando você for fazer o cálculo, é importante você mandar uma cópia das carteiras de trabalho. Então, você tem que ter as carteiras de trabalho, principalmente na parte que está escrito aumento salarial. Por quê? Porque você vai nessa parte de aumento salarial e você vai calcular, essa parte entra no cálculo, porque no próprio CNIS, normalmente estão as contribuições feitas somente a partir de 82, 83, 82. Então, para quem começou em 1960, por exemplo, não tem as contribuições, as primeiras contribuições. Então, você vai na carteira, você vai na parte de aumento de salário e aí você vai pegar essas contribuições da parte de aumento de salário. Então, esse cálculo, por que é muito complexo? Porque são muitas moedas, cruzeiro novo, cruzados. Então, assim, é uma série de moedas que você vai converter todas para o real. Aí você vai fazer o cálculo, você vai descartar as 20% menores contribuições, vai considerar os 80% maiores salários. E aí, se teve fator, se não teve, você aplica ou não, aí vai depender muito de pessoa para pessoa. Então, é importante você mandar fazer uma pessoa que tenha conhecimento, porque tem que trabalhar com isso, porque é um cálculo extremamente complexo e é um cálculo demorado. Mesmo para quem sabe fazer, é um cálculo demorado, porque você vai digitar as contribuições de 60 até a data da aposentadoria. Você imagina você digitar as contribuições de 60 até 2015, quantos anos são? Então, assim, é um cálculo demorado, é um cálculo que você precisa fazer com calma. Então, é complexo o negócio, você precisa falar com quem sabe fazer. Não adianta você falar com qualquer pessoa, porque aí a pessoa te mostra um cálculo que, nossa, vale muito a pena você entrar com a ação. Aí você entra com a ação, ganha e não leva, porque aí depois vai ver que o cálculo estava errado. Então, cuidado na hora de fazer cálculo. E não dá para você falar em revisão de aposentadoria, em revisão da vida inteira, seja qual for a revisão, sem fazer revisão do teto, não existe se você não falar em cálculo, tá? Então, você precisa fazer o cálculo para saber se vale a pena ou não entrar com essa ou com qualquer outro tipo de revisão. Bom, então vamos dar alguns exemplos. Então, o segurado de 64 anos entrou com processo em São Paulo. E aí ele se aposentou em abril de 2014. Ele recebia R$ 4.633,28. Passou para o teto, que é R$ 6.101,06, uma diferença de R$ 1.467,78. Atrasados, o valor dos atrasados, R$ 97 mil. Um outro aposentado que ele se aposentou em fevereiro de 2009, ele recebia R$ 3.279,29. Passou para R$ 3.888,01. É uma diferença mensal no valor de R$ 608,72. E nos atrasados, ele vai receber R$ 54 mil. Bom, tem um outro exemplo aqui de uma aposentada que iniciou a ação numa vara federal em São Paulo para incluir contribuições desde 76. Ela se aposentou em outubro de 2014. Recebia R$ 1.045. Passou a receber R$ 4.253,75. Uma diferença de R$ 3.195 e atrasados de R$ 202 mil, perdão. Então, esses são alguns exemplos, tá? Normalmente, quando a gente faz a revisão, a gente já fala, olha,
você vai ter uns atrasados de tanto, e a diferença do valor, o que importa mais no momento de entrar com a ação, é a diferença do valor mensal. Então, você vai passar de tanto para tanto. E aí você vai calcular os atrasados na hora de entrar com a ação judicial. Então, é importante você fazer o cálculo. É importante você ter toda a documentação, porque não adianta eu não ter a documentação. Eu perdi as minhas carteiras. Espera aí, mas se você perdeu suas carteiras, eu vou fazer desde 80. A gente procura no processo administrativo. No processo administrativo não está legível. Já vai ficar complicado ingressar com a ação, porque você só vai ter uma parte do salário de contribuição. Então, você precisa ter toda a documentação, juntar essa documentação. O juiz já vai pedir para juntar tanto o cálculo, todos os juízes estão pedindo agora os cálculos, eles estão pedindo o processo administrativo e os documentos, comprovante de residência, mas o processo administrativo e os cálculos, no começo, eles só pediam muitas vezes nem o cálculo. Agora eles estão bem rigorosos quanto a isso. Então, precisa juntar. Então, para você entrar com a ação, você já tem que juntar o cálculo, tá? E, inclusive, no juizado especial, eles estão pedindo para juntar o cálculo. Então, para que vocês possam ver a importância desse cálculo. Então, faça com alguém da sua confiança, procure alguém da sua confiança, principalmente porque você vai deixar todos os seus documentos com a pessoa para que ela possa fazer. Ou então você também pode escanear todos os documentos e mandar por e-mail para que a pessoa possa fazer o cálculo. Mas importante fazer esse cálculo. E agora aguardar para saber se o STF vai aceitar, porque ele pode alegar que não é competência dele julgar esse recurso, e aí mantém o recurso, o julgamento do STJ, que julgou em dezembro, procedente por unanimidade, tá? A revisão da vida inteira é uma revisão bem forte. Para ser julgada por unanimidade, vocês já podem ter uma ideia do quanto é forte, é uma tese muito boa. Então, quem não entrou, aconselho a entrar, porque aí já começa a receber. Ou tem gente que vai falar, não, eu vou aguardar. Tudo pode acontecer. Teve muita gente que aguardou para entrar com a ação do FGTS, aí deram a data limite em novembro do ano passado. Então, muita gente quer entrar, só que agora só pode entrar com os últimos 5 anos. Então, não espere acontecer isso, não espere não poder entrar com a revisão, porque às vezes peguei casos de pessoas com mais de 100 mil reais de FGTS de diferença para receber e que não puderam entrar com a ação porque ficaram aguardando e depois não puderam entrar com a ação. Então, entre com a ação, não espere, principalmente porque você já vai começar a receber. Bom, essas são as minhas dicas de hoje. Eu vou me despedindo de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo Leis do Sucesso. Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br. E a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85.